Nelson Piquet do Brasil, minha gente. Ai, meus amigos, o negócio tá ficando bem esquisito, bem esquisito. E agora saiu essa polêmica aí do Nelson Piquet, para quem não tá acompanhando. É uma fala dele, vou colocar um trecho ali, que ele chama o Lewis Hamilton, que é um piloto da Fórmula 1, e ele chama o Lewis Hamilton de neguinho, né? E aí agora a galera tá caindo em cima. Vamos dar uma olhada nesse trecho, depois a gente vê o que tá acontecendo neste país. No quinto lugar, a gente volta a falar de esporte, que na verdade é uma polêmica na Fórmula 1, que junto com a Mercedes, a Fórmula 1 e a Mercedes condenaram um ato de racismo contra Lewis Hamilton, depois de uma fala de Nelson Piquet ao canal do YouTube no ano passado. A Fórmula 1, a FIA e a Mercedes advertiram o ex-piloto por ter utilizado o termo racista neguinho para se referir a Lewis Hamilton depois de um acidente que envolveu o britânico e também Max Verstappen no Grande Prêmio de Silverstone no ano passado. Vamos ouvir um trechinho. O acidente que o Verstappen teve com o Hamilton foi meio parecido esse que teve acho que foi na Inglaterra. Em Silverstone? É. Não, o Neguinho meteu o carro e deixou. Mas foi o que o Senna fez. E não... Não, o Senna não fez isso. O Senna saiu reto. Bom, e depois dessa fala do que falou o Piquet, Lewis Hamilton respondeu dizendo que é preciso mudar a mentalidade, e a Fórmula 1 disse que qualquer linguagem discriminatória ou racista é inaceitável. Participa aqui do Top 20 mais uma vez, Paulo Figueiredo, seja bem-vindo, Paulo. Atualmente é a maior rivalidade da Fórmula 1, né? Sem dúvida, Hamilton e Verstappen. A família do Piquet, obviamente, defende o holandês, já que a filha do Piquet é casada com o Verstappen. Mas por que a Fórmula 1, na sua opinião, só resolveu se manifestar agora? Bom, eu não acho que tenha relação a questão da família do Piquet com absolutamente nada disso. O que a gente tem que observar é o comentário e tentar entender se houve algo de racista e discriminatório de fato no comentário. Para ser racista, você precisa pressupor que uma raça é inferior, que algum grupo de pessoas são inferiores por conta de alguma condição física, genética, cor de pele especificamente. E eu não vi isso no comentário do Piquet. Na verdade, existe o mundo está vivendo, né, uma discussão linguística aqui no caso. Eu sempre digo, aqui nos Estados Unidos a gente observa isso bem. Eu me lembro que no Brasil, a palavra que eles gostavam, na época dizia negro, né? Agora ninguém sabe qual é a palavra certa. Você vê que a gente tem um monte de cuidado para falar agora. Eu vim agora do Morning Show, estava discutindo com o Guga Noblar, que estava usando negro e preto. Alguns gostam de negro, outros gostam de preto. Aqui nos Estados Unidos, eles gostam muito de black, mas se você usar a palavra negro, que seria a tradução, ela é altamente ofensiva. No Brasil, a gente sempre usou negro, neguinho. A gente estava falando agora há pouco do Neguinho, da Beija-Flor, você tinha os grupos Negritude Júnior. Então, assim, vai de cada... Essa é uma discussão linguística, o que pode e o que não pode usar. É um policiamento da língua. Agora, para isso ser racista e discriminatório, você precisa atribuir uma característica de inferioridade. E não há, pelo contrário, na discussão ali do Piquet, ele está, inclusive, dando razão para o Hamilton. E não tem como você não admirar o Hamilton. O Hamilton é um dos maiores pilotos da história. Então, apesar da rivalidade, eu não acho que Nelson Piquet considere que o Hamilton seja um piloto inferior, né? E, para usar até um trocadilho das pessoas que gostam dessa discussão linguística... Menosprezou sim. Uma forma meio pejorativa, sabe? Aquele neguinho. Porque se ele sabe o nome do cara, o cara é um dos maiores pilotos da história, o Hamilton. Por que o cara não fala o nome? Fala tipo assim, aquele neguinho, tipo, menosprezando o cara, sabe? Eu não sei se isso é uma atitude em si de preconceito racial ou se é, na verdade, uma birra que ele tem do cara.
né? Dá tipo assim, tentando menosprezar o cara, tentando diminuir sim o cara na fala, tipo, aquele fulano lá, aquele um lá, ele pôs o carro lá e fez assim, assim. Eu entendo o lado, mas teve sim um sentimento ali de meio que diminuir a pessoa. Eu não acho que tenha havido o intuito de denegrir a figura do Lewis Hamilton. A principal razão dessa história, Vitor, e isso é bastante evidente, principalmente por acontecer, como você me perguntou agora, um ano e pouco depois da discussão, Sim. é a notícia que eu estou lendo aqui no UOL. Bolsonarista Nelson Piquet se refere com expressão racista a Lewis Hamilton. Essa é a notícia do UOL. Isso não é jornalismo. Né? O que o Bolsonaro tem a ver com isso? Agora, algumas pessoas só conseguem pensar em Bolsonaro, é uma condição patológica, só pensam no Bolsonaro, e o objetivo disso é assassinato de reputação, cancelamento, e associar ao presidente que não tem nada a ver com essa história. Isso aí é fato, né? Então, eu quis comentar, é uma situação ruim, chata, mas é assim, eu entendo a questão, porque no Brasil a gente sempre utilizou esse tipo de linguagem. Tem uma frase do Will Smith, se não me falha a memória, a frase do Will Smith, que quando as pessoas dizem, o racismo está aumentando, está crescendo, e aí o Will Smith diz assim, na verdade o racismo não está aumentando, ele só está sendo filmado. Ou seja, eu concordo com isso, no sentido de, eu não acredito que o racismo esteja aumentando. Ele sempre existiu e ele existe no Brasil. Isso que tem que ser claro pra gente. Não adianta a gente passar pano, fingir que não, porque o racismo é real no nosso país. Eu tenho inúmeras situações que eu vi, que eu presenciei, que pessoas familiares meus presenciaram. E aí você fala, Wellington, você é branco, você não sabe. Eu e minha mãe somos brancos e a minha família toda por parte da minha mãe, da minha avó, dos meus tios, são negros, todos eles. Então, tem muitas histórias, tem muitas situações. No próprio trabalho, a gente vê que o racismo ele está presente, que ele existe, que ele é real. Agora, eu entendo que a gente sempre usou esse tipo de linguagem. Se essa linguagem é adequada ou não, essa é a discussão. A gente sempre chamou as pessoas de neguinho, até existe uma figura de linguagem. Eu mesmo, às vezes, me pego utilizando essa figura de linguagem que, às vezes, a gente quer parar de usar. Que a gente vai se referir a alguém, a alguma situação, a gente fala assim, nego pegou aquilo lá e fez assim, assim, assado. Nego entrou no meio da rua e aconteceu isso. Né? Um exemplo, assim, genérico. A gente usa essa palavra para se referir a alguém, uma pessoa, não uma cor específica. Alguém, uma pessoa, uma que fez alguma coisa. Você entende como que é. Isso aí tá na linguagem popular do brasileiro. Agora, se isso é correto ou não, isso aí é uma outra discussão, né? Neguinho, aí foi dito para o brasileiro que a gente teria que não chamar as pessoas de negras, mas de pretas. E aí tem pessoa que não gosta, como foi dito aqui no vídeo. Então eu imagino que isso chega lá fora, em outro país, e a pessoa não tem consciência da linguagem, das gírias que existem no nosso país. Então vai chegar isso aí de uma forma muito ruim, muito pejorativa. Agora, que é ruim chamar as pessoas assim, é claro, porque a gente não se refere à pessoa, aquele brancão lá, aquele branquelão, aquele amarelão lá que tinha, né? Claro que a gente usa às vezes um alemão, um fulano de tal, mas não sei, o que você acha? Deixa aqui nos comentários sobre isso, mas eu vejo o outro lado, porque sim, essa notícia e esse podcast, ou essa entrevista, na verdade, é do ano passado, né? Se não me engano aqui, que eu dei uma olhada por cima, é do ano passado, e agora estão ressuscitando isso agora, e aí o Bolsonaro é o culpado.
O Bolsonaro é o culpado porque o cara, um bolsonarista, racista, preconceituoso, e aí os caras querem fazer umas ligações assim, umas junções para tentar denegrir, para tentar difamar. Gente, eu não sou defensor de ninguém. Eu defendo a minha família. Agora, ficar fazendo sujeira, sabe? Com reportagem, distorcendo. Já trouxe aqui da menina de 11 anos. Ficar distorcendo reportagem, ficar distorcendo matéria para denegrir, para difamar. A gente sabe que isso aí está acontecendo e não é de agora, né? Desde quando o Bolsonaro apareceu e se candidatou, isso aí está acontecendo. A gente sabe que isso só vai aumentar. Eu queria muito saber sua opinião sobre isso. Peço que você comente aqui neste vídeo, tá bom? Tem pessoas que, relatos já aqui neste canal, chegando, de pessoas que estavam totalmente endemoniadas. E começaram a curtir, a se inscrever e a comentar. Então, existem ainda pessoas totalmente endemoniadas que não conseguem curtir, nem comentar, nem se inscrever. Então faça isso aqui, por favor. Um grande abraço. Fica em paz.